Temporada 2020 não foi brincadeira, né? Teve Covid, calendário apertado, o negócio foi feio, mas felizmente a gente teve temporada, as provas aconteceram, a maioria delas foi até o final, só que a gente tem os melhores momentos, a gente quer aqui passar os 10 melhores momentos do ciclismo em 2020. Aqui no Bike Hub, para você que tem a bicicleta como estilo de vida, a gente vai separar os 10 melhores momentos da temporada 2020, começando pela primeira prova pós-pandemia, né? Porque a gente ficou um tempo parado lá. Strade Bianche, Celso, o que aconteceu, hein? A Strade Bianche foi um divisor de águas, na minha visão. Wout van Aert, que já havia ficado no pódio em 2 edições, uma com aquela cãibra terrível, né? Ali em Siena, eu já tive em Siena por um acaso, Cícero e amigos aqui do Bike Hub, e é uma subida, não é longa, mas é durinha, menos de 1 quilômetro, e outra, lá você tem aqueles grandes paralelepípedos, são pedras gigantescas, tal, claro, na antiguidade lá, pedras, eles foram reformulando, porque as pedras gastam e tal, e você tem uma inclinação, então, e ali se chover, você tem justamente o que aconteceu com o Wout van Aert há anos atrás. Cansado no final de uma prova? Exatamente. E nesse ano ele não esperou chegar ali para poder definir a prova. Ele foi lá, deu a pancada e aí começou uma revolução na sua carreira no ciclismo de estrada. Vamos lembrar que o Wout van Aert vem do ciclocross, que é um negócio que é coração na boca o tempo todo, é tão ou mais complicado do que uma prova de mountain bike. Curta, né? Super curta e intensa. Então, assim, ele está muito acostumado com isso e foi uma prova fantástica. E a Strade Bianche, ela está ali, né? É uma prova nova. Tá virando o 6º monumento ou não? Então, eu acho que não, porque assim... ela é maravilhosa, tem a sua particularidade do Sterrato, né, que são as estradas de terra, ali perto de Siena, mas acontece o seguinte, ela não tem o comprimento, né, total de uma prova monumento e também é uma prova muito nova. Então, assim, eu acho que ela é particular, maravilhosa, mas para ser um monumento, eu acho que tem que ter a tradição de todos esses monumentos, dos 5 monumentos que temos até agora. Agora, Wout van Aert, incrível nessa prova. Lembrando um detalhe, ele tinha se acidentado no Tour de France 2019, aquele acidente horroroso que ele bateu na grade lá durante o contrarrelógio, ficou mal, quase não andava, precisava de um andador para conseguir se recuperar. Processou o Tour de France, ou fez um acordo depois, eu não lembro exatamente como é que ficou, mas ele meteu um processo em cima do Tour de France e aí depois vindo para essa prova que foi a abertura, né, do calendário pós-pandemia. Teve a Paris-Nice, mas... A gente já tinha feito uma Tour Down Under, Paris-Nice, que é onde parou mesmo ali, março e tal. E aí depois na abertura da temporada com as clássicas, né, que seriam as clássicas lá de trás, mas aí foram jogadas para frente. Fantástica a prova do Wout van Aert, muito legal. Sem comentários. Ele tinha feito 2 terceiros em 2018 e 2019. Em 2018 foi essa que você falou da cãibra. 2019 o Fuglsang atacou, a Alaphilippe foi, ele sobrou, acabou em terceiro de novo. Dessa vez ele não esperou, que nem você falou, já saiu antes, já se precaveu para ganhar sozinho, tranquilo, né? Fantástica a prova. Outro grande momento de 2020 que não dá para deixar de lado, empate na última etapa do Giro de Itália, isso nunca tinha acontecido e ainda aconteceu com 2 caras inesperados. Exatamente, o contexto desse ano foi tudo upside down, né? Tipo Tour Down Under, né? Tudo de cabeça para baixo, tudo diferente, uma temporada, vamos dizer assim, quase inteira, mas muito curta, né? Muito intensa, né? Prova se misturando, assim, eu não lembro antes dessa temporada 2020, a temporada Covid, vamos dizer assim, de 2 grandes voltas terem a mesma data, coincidirem numa mesma semana, que foi o caso da Volta à Espanha e do Giro de Itália. Mas esse fato que o Cícero acabou colocando é relevante por causa disso, porque como são muitas provas aglutinadas,
sobram espaços para novos nomes. Então, os dois atletas que estavam disputando a última etapa, né, para ganhar, que foi até um contra-relógio, na penúltima eles estavam empatados, eles não eram os protagonistas para ganharem o Giro de Itália exatamente. Então, isso é muito importante. Que não pode dar nada errado para você ganhar uma grande volta. E tá aí, esses dois são prova que eles não eram os capitães quando começou o Giro, e de repente caiu no colo deles, eles tiveram essa responsa, e pela primeira vez na história uma grande volta inicia a última etapa, o contrarrelógio, que ia terminar lá em Milão, decidindo 0-0 por causa da combinação de soma de bônus de tempo. Não quer dizer que eles tiveram exatamente o mesmo tempo até ali, é que o Jay Hindley tinha mais bônus de tempo, ele aproveitou mais esses bônus e ficou 0-0 no último dia. E outra curiosidade é que o Theo Gegenhardt não vestiu a camisa rosa durante o giro todo. O Jay Hindley teve essa honra, mas no final das contas que vale é quem leva por último, né? Exatamente, essa grande particularidade, né? Ele não vestiu nenhuma vez em nenhuma das etapas, só que ele terminou com a camisa. E assim, o favoritismo na última etapa já era para o Theo Gegenhardt. Como eles estavam empatados, ou se eles tivessem um tempo muito pequeno, 10, 20, até 30 segundos, ele já era considerado favorito porque o seu contrarrelógio era menor que o Ring. Uma rivalidade histórica, essa aí não era, mas uma rivalidade histórica, Mathieu Van Der Poel e Wout van Aert, lá no ciclocross, ambos campeões mundiais de ciclocross, que estão migrando para o ciclismo de estrada e estão super competentes, estão se dando muito bem, vão lá e se enfrentam na Tour de Flandres. E outra, né, foi por praticamente meia roda. Né? Então, e o pelotão vinha comendo atrás, eles fizeram um trabalho, se ajudaram, como a gente brinca até nas transmissões. E o dilema, hein? Eu ajudo o cara para disputar com ele ou... Né, mas assim, eu tenho certeza, Cícero e amigos, né, que os dois tinham certeza que iam ganhar. Os dois. Não passava na cabeça de nenhum deles. Claro que um não ia ganhar. Né? Mas assim, não passava na cabeça desses dois caras que eles poderiam perder, ainda mais para o seu maior rival. Sim. Fantástica prova, Tour de Flandres é um negócio, como eu já falei, inacreditável. Uma experiência na minha vida que eu nunca vou esquecer, até no Haut-Coramont, cheio, abarrotado de gente. Esse ano não foi possível, tá? Mas quem sabe nos próximos anos. Você tem que se equilibrar ali para ver os caras passarem. Eles passam 3 vezes no Haut-Coramont, ali, uma das últimas subidas. Que tem um circuito ali de mais ou menos 30 quilômetros ali, que eles passam 3 vezes. Foi onde o Sagan teve aquele episódio da blusa, né, que enroscou e tal, um pouco ali para... Foi no ano até que eu estive lá. E, cara, é uma experiência fantástica e não podia ter um enredo melhor e um final melhor do que... mais dramático. Inacreditável, ótimo momento da temporada 2020. E, falando em drama, Campeonato Mundial... Julien Alaphilippe. Primeiro, a gente estava conversando, Pogacar, né? Deu aquele ataque suicida lá. E aí, no final, o Alaphilippe. Você acha que o Pogacar tinha chance naquele ataque muito louco lá que ele fez? Então, eu acho que ali, apesar de a gente não reparar muito nisso, porque a gente repara mais nas equipes mais fortes. Itália, Espanha, aquelas que sempre são protagonistas, França... um ano tem uma equipe de um outro lugar que é forte, mas sempre ali da Europa. E Pogacar e Roglic são do mesmo país, são da Eslovênia. Então, um atacou, tentou esse ataque suicida, quem sabe dá certo, seria fantástico, né? O Pogacar ganhar, tinha acabado de ganhar o Tour de France e tal, e deu aquele ataque e os outros perseguindo, obviamente o Roglic só de roda, e uma subida muito dura no final. Era um circuito muito duro, né? Com uma altimetria acumulada gigantesca. Mas o que você está falando também faz sentido em relação a todos eles disputaram o Tour de France. Todos os caras que no final do Mundial estavam sendo os protagonistas. Sim. E aí aquele jogo de equipe, muita paciência e no finalzinho da última subida importante, que era a subida dura, ali na Itália, o que acontece? Ele deu uma acelerada, Wout van Aert quase conseguiu passar junto, abriu um pouquinho e ele não olhou mais para trás, ele deu tudo. E aí, um fato interessante nessa prova, muitos podiam esperar, até eu mesmo esperava,
que o Roglic retribuiria o trabalho que foi feito no Tour de France, que o Wout van Aert fez para ele. Equipe dele no Tour. No Tour. Ali eram Mundial, as nações. Aí é Bélgica contra Eslovênia. Mas assim, complicado ele tinha uma dívida moral, certo? E o Roglic não ajudou muito não. Eles passaram igual na frente e todo mundo ali sabia que ficaram Mark Hirschi, o Pogacar acabou sobrando depois, né? Roglic e o Wout van Aert, principalmente ali para o sprint e tal, e perseguindo o Alaphilippe. E aí o que aconteceu? O Roglic não ajudou muito o Wout van Aert a buscar o Alaphilippe. Se bem que o Van Aert acabou vencendo o sprint entre eles, porque o Alaphilippe atacou para não... Olhou para trás mesmo, dava para ver, ele é muito aguerrido, né? Todo mundo gosta de ver o Alaphilippe porque quando ele entra na prova para ganhar, ele dá tudo até a última energia dele. E ficou evidente ali no Mundial que era merecido mesmo, que o cara ataque, né? Isso não se discute, acho que merecido para todos eles. Mas todo mundo sabia ali daquele grupinho que o Wout van Aert era o mais forte no sprint. Sim. Então, assim, o temor de levar... Aí sim o dilema. Então, porque se o Roglic ajuda, era caixa. Eu ajudo para apanhar daqui a pouco. Então, mas assim, ele ia estar retribuindo tudo que foi feito para ele, mesmo sendo uma situação diferente, equipe, nação e tal. Mas foi um Mundial maravilhoso. E outra, aquela incerteza. Primeiro ele foi cancelado na Suíça, vai lembrar, né? Para o nosso Bike Rubber. Que mudou para a Itália. Exatamente. E aí estava a disputa entre França e Itália. Aí acabaram decidindo a fazer na Itália, de última hora, foi marcado meio que às pressas, e não é por acaso que os protagonistas foram os caras que estavam melhores ali no Tour de France, toda a preparação, na ponta dos cascos, no topo da forma, e aí disputaram, foi fantástico esse Mundial. E aí, Alaphilippe veste a camisa do arco-íris, tão sonhada camisa do arco-íris, inédita para ele, nunca tinha ganho o Campeonato Mundial. Primeira prova depois do Campeonato Mundial, temos mais um grande momento de 2020. Julian Alaphilippe no sprint, na chegada da Liège-Bastogne-Liège, mais um monumento do ciclismo, e ele levanta o braço antes da hora. Isso já aconteceu, o Bike Rubber aqui vai lembrar, ou então pesquisem, né? Pesquisem assim, Eric Zabel e Oscar Freire, Milan-San Remo, eu não vou lembrar o ano agora e tal. Mas assim, aconteceu exatamente a mesma coisa. O Eric Zabel tinha certeza da vitória, levantou os braços e o Oscar Freire não arredou o pé e deu um jump. E aí a foto, né, daquela ocasião, se vocês pesquisarem aí na internet, tem lá o Zabel levantando o braço e com o olhar para baixo. E o Freire furando literalmente o Eric Zabel na chegada. Então assim, a mesma situação, mas nesse caso aqui foi diferente, porque o Alaphilippe já tinha cometido um erro lá atrás, perto da chegada, e ele acabou sendo colocado, sendo desclassificado até da segunda posição, e o Roglic, que acabou agora furando ele na chegada, ele foi desclassificado, se não me engano, ficando na quinta posição, o último daquele pelotãozinho, perdeu um monumento. Mas o Alaphilippe é o Alaphilippe, muitas chances ainda ele teria para frente. E um detalhe que eu ia chamar de novo, os mesmos protagonistas, estava lá Mark Hirschi, que foi justamente com quem o Alaphilippe se envolveu nessa punição, porque ele fechou a linha do Mark Hirschi. E o destaque que eu faço aqui é que são 5 caras nesse grupinho da frente, 3 eslovenos, porque estava lá também, além do Pogacar e do Roglic que disputaram o Tour de France, o Matej Mohoric, que também é esloveno. Então é inacreditável, né? A Eslovênia não é um país que tem uma tradição muito grande, mas país europeu e tal. 3 caras entre os 5, né? Além do Tour de France ter sido uma dobradinha da Eslovênia, tá lá 3 caras das 5 num grande monumento. E mais um momento, de novo numa grande volta da Espanha, de novo penúltima etapa de montanha, decisiva, não muito tempo de folga. O Roglic estava ali com 1 minuto, um pouquinho menos de 1 minuto de vantagem para o Richard Carapaz. Uma etapa dura no final,
uma subida inclinada, razoável para você conseguir uma folga, e o Richard Carapaz ataca, e o principal gregário dele até aquele momento, que era o Sepp Kuss, abre o bico e deixa ele no mano a mano. E aí o Roglic não consegue acompanhar. O drama, hein? Então, essa etapa foi fantástica porque assim, você tinha já um complicante para o Roglic, né, e um trauma vindo do Tour de France, que foi numa situação diferente, que era um contrarrelógio, onde ele tinha muito menos controle da situação. Sim. Mas uma situação de outra maneira igual, porque era a última etapa válida, né, a última etapa realmente etapa, porque teríamos só a etapa seguinte, que é a festa e tal, nesse caso lá em Madrid, e lá no caso do Tour de France lá em Paris, né, na Champs-Élysées. Mas assim, ele tinha mais controle da situação. Primeiro, porque ele tinha equipe, e a equipe do Carapaz já tinha se acabado. E segundo, porque assim, você tinha lá mais de um atleta querendo atacar o Roglic, e também mais de um atleta tentando atacar o Carapaz, tentando atacar o terceiro colocado, o quarto. Veio um grupozinho. Então o que acontece? A estratégia desse ano da Jumbo-Visma foi a mesma estratégia que a Ineos colocou, ou a Sky, né, com outro patrocinador, colocou nos anos anteriores. É o quê? Fazer um trem na subida, onde o ritmo é tão forte que é impossível atacar. Ou, se você atacar, no caso aí do Carapaz, né, estava tentando buscar a primeira posição, o que aconteceria? Você ataca e fica tão vulnerável. Não, você fica tão vulnerável que você fica muito perto. Minimiza a perda. E aí você se desgasta, e depois todo mundo vem na roda ali dos gregários, Sepp Kuss e companhia limitada, e consegue chegar em quem atacou e até passar, e esse atleta acaba ficando para trás. E essa montanha, ela tinha uma particularidade. A gente, antes de entrar na etapa, já estava lendo sobre ela e falava assim, era uma montanha que no final ela era aberta e o vento podia incidir muito. Quando isso acontece, você mais ainda precisa da equipe. Então assim, um fator que a gente tem que destacar, quando o Carapaz atacou, ele atacou em cima de outro ataque. E aí o Roglic foi ou não foi, foi ou não foi. No final das contas, ele teve até uma ajuda inusitada do pessoal da Movistar, né, que teve até uma polêmica no final. Você acredita nessa tese de que a Movistar deu um troco no Carapaz pela saída dele ter sido turbulenta? Foi nítida. Foi nítida porque é o seguinte, nessa hora, quem está no carro, não sei se era o Unzui, que é o chefão da Movistar, ou se o Unzui não estava no carro, ele ligou no celular do pessoal do carro e mandou buzinar na orelha dos caras que estavam na fuga, do Soler e companhia limitada, falando, ó, esse cara não ganha. O Carapaz não ganha porque ele saiu daqui pela porta dos fundos. Razão para a Movistar, razão para o Carapaz, cada um tem o seu juízo. Vai saber qual foi a história, né? Agora sim, que eles quiseram dar o troco, com certeza quiseram. E outra, vale destacar também o sangue frio, aí nesse caso esloveno, do Roglic, que mirou certinho para no final a diferença ser pequena e não ser suficientemente grande para que o Carapaz voltasse a liderar ali. Então, uma etapa das mais emocionantes que a gente teve no ciclismo de todos os tempos, no final de uma volta à Espanha, essa de 2020, nessa temporada maluca e super curta, mas porém super intensa. Outro momento, Sam Bennett batendo Peter Sagan. É um momento que você pode dizer que ele durou 21 dias, né, se você for considerar tudo, mas ele foi coroado com ele cruzando a linha de chegada na Champs-Élysées no último dia do Tour de France, uma etapa que todo mundo quer vencer, qualquer velocista sonha com essa vitória. Ele cruza de verde, tirando a hegemonia do Sagan, que é o maior vencedor de camisa verde da história, com 7 vezes, né, que ele conseguiu esse título. Não só o Sam Bennett passeou na briga pela verde, como ele ganhou a primeira vitória dele no Tour de France naquele mesmo ano, né, 2020, e ele começou a vencer seguidas vezes, coroando ali com a Champs-Élysées. Então, um momento para ficar na história, né? Exatamente. O Sam Bennett, que disputou o Tour de 2015, não terminou. O Tour de 2016 ele terminou.
e agora o de 2020. E ele só disputou o Tour de 2020 porque ele saiu da Bora, exatamente a equipe do Sagan. Então é o seguinte, ele era companheiro de equipe, deve ter embalado o Sagan N vezes, né? Nessa história toda, e ele teve que sair e ir para uma equipe super forte, Quick-Step, que para mim é a equipe mais inteligente que existe ali no Lefevre, que é o capitão, que é o chefe, né, da equipe, o diretor esportivo, manager, tudo ali. Ele é muito inteligente para trazer uma peça aqui, um sprinter, trazer um cara que vai ser diferente. Tem o Alaphilippe, agora tem o Evenepoel. Então, assim, isso faz toda a diferença. E outra, o trem de embalada da Quick-Step sempre é o trem de embalada da Quick-Step. Ele sempre é, assim, geralmente acima do nível das outras equipes. Então, tudo isso faz diferença. O Sam Bennett chorou na primeira etapa, perdeu outra por pouquinho e tal. E aí chegou no final e já estava lá com a camisa assegurada, ainda coroou a sua vitória com esse final fantástico na Champs-Élysées. E por falar em camisa verde, por falar em Peter Sagan, né? Essa associação é direta, não tem jeito. Ele só conseguiu uma vitória nesse ano de 2020. Ele já estava ali há um tempão sem vencer. Desde o Tour do ano passado. Sem vencer nada. Tudo bem que a gente teve ali 6 meses de calendário zerado, mas quando voltou ele também não estava bem e ele ficou toda hora batendo na trave durante o Tour de France e tal. O que ele fez, o momento que a gente destaca aqui, Giro de Itália, o cara abre fuga e consegue ganhar. Com certeza mais um momento, um grande momento de 2020, fala aí. Com certeza, e outra, é uma maneira que a gente não imaginaria que o Sagan ganharia uma etapa, porque não foi num sprint, foi numa fuga. E o sprint pode ser com um grupo mais seleto, né, um grupo menor, onde ele consegue geralmente estar naquele grupo que pode ser considerado uma fuga ou pode ser uma quebra de pelotão, um vento cruzado e tal. Seria uma vitória esperada nesse caso, né? Se ele estivesse num grupinho ali. Exatamente. Mas uma vitória numa fuga pequena, numa etapa que até tinha um final duro, com subidas e tudo mais, não esperaríamos. E outra, o jejum, né, todo esse tempo, desde o Tour do ano passado. E outra, existem algumas explicações que, na verdade, a gente só vai saber se é certeza ou não quando a temporada 2021 estiver rolando, se tudo estiver normal e calmo e tal, e ela acontecer normalmente. Por quê? O Sagan declarou que não tinha muita vontade de treinar no rolo. Como ele mora em Mônaco, e ali tinha um lockdown mesmo, ou ele treinaria no rolo ou ele não treinaria. A fiscalização ali é enorme, na Europa toda. Então o que acontece? Talvez esse desempenho, não tão bom quanto outros anos, ele é um cara de extrema qualidade, não dá nunca para falar que o Sagan não é favorito numa prova e tal. A gente vai conseguir entender se foi realmente a pandemia ou se realmente ele está num declínio. Mas é o que eu falei, do Sagan não dá para duvidar de nada. Um atleta, além de ser um ótimo ciclista, ele é um atleta com flexibilidade, com treinamentos funcionais. Todos esses vídeos que ele posta, ele é um atleta, sem sombra de dúvida, excepcional. E aí, mais um cara excepcional, esse que está surgindo agora, um tal de Remco Evenepoel. Eu já falei mais de uma vez que, para mim, esse cara, entre os atuais, é quem tem chance de chegar mais próximo do Ed Merckx, porque ele é muito jovem e o perfil dele dá a entender que ele pode ganhar muitas provas que tem diferenças enormes, que não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Não sei se ele vai entrar para as grandes voltas, não consegue. No Tour da Polônia, ele fez uma fuga fantástica lá. Quantos quilômetros que ele fez? 51 quilômetros de fuga. Com a ajuda de quem? De ninguém. Solo. Ele e Deus, né? E outra, ele ganhou a etapa, ganhou o Tour da Polônia e um fato inusitado, ele chegou com um número do Fabio Jakobsen no bolso, que ele chegou mostrando para todo mundo, em homenagem ao Fabio Jakobsen, que até em alguns momentos, logo após o seu tombo, logo no início do Tour da Polônia,
existiam sites na internet já dando o Fábio Jacobsen como morto. E o Remco Evenepoel é um cara que, para mim, como você falou, dos caras que vai fazer a diferença. Porque, como você falou, ele tem um perfil para ganhar uma prova clássica dura, né? E ele tem o perfil, claro, para ganhar grandes voltas. E esse ano, eu tenho certeza, claro, não aconteceu, né? Mas se ele tivesse largado no Giro de Itália, como era o schedule, a programação da Quick-Step, do Lefevre, ele teria ganho o Giro de Itália. Ia fazer um barulho. Não, ele teria ganho o Giro de Itália. Ele ganhou várias voltas de uma semana na sua preparação. Esse Tour da Polônia foi mais um. E eu tenho certeza que nada dando errado, um tombo e tal, que foi o que aconteceu com ele no Giro de Lombardia, ele teria ganho aqui o Giro de Itália. E agora só resta um grande momento de 2020, dos que a gente separou, dos 10 grandes momentos, mas eu acho que já vale a pena pedir um like, né, pra galera, porque se a gente já apresentou esses 9, quem curtiu aí já deixa um like pra gente, porque eu acho que já merece o vídeo, né? Já foram 9, e agora o principal deles, o momento que a gente considera o principal momento de 2020, Tour de France, sem dúvida, né? Com certeza, e a última etapa válida de novo, né? Que foi, na verdade, um TT, um contra-relógio individual, onde todo mundo, eu acho que só o Ed Merckx que falou, que disse para a mulher dele, falou, eu avisei que o Pogacar, que não era o tempo suficiente, que o Roglic tinha 57 segundos em cima do Pogacar, primeiro e segundo colocados, primeiro esloveno, segundo esloveno até ali, Roglic e Pogacar. Eu avisei para minha mulher que ele ia ganhar, que no contra-relógio ele podia surpreender e tal, e o moleque foi lá e surpreendeu. Uhum. Ninguém esperava, podiam esperar um tempo próximo, mas não com uma larga diferença que foi uma virada, né? Que foi o Pogacar o que fez em cima do Roglic. E outra... É porque 1 minuto é bastante tempo, né? O percurso não era longo assim, tinha uma subida. Então, e vamos lembrar uma coisa. Campeonato da Eslovênia de estrada. O Roglic ganhou e o Pogacar segundo. Campeonato esloveno de crono, de ITT, Individual Time Trial. Pogacar ganhou e o Roglic foi segundo. Sim, eles... E o que acontece? Mas foi um tempo muito pequeno, era um contra-relógio também mais curto e tal. Sem subida. Só que é o seguinte, ninguém podia imaginar essa diferença de 57 sendo pulverizada e ainda sendo colocado mais tempo. Aí tem aquela história inusitada do capacete torto e um monte de coisas. Troca de bike na base da troca de bicicleta, um contra-relógio e outra, não usando potência, né? Não usando freio a disco, um monte de coisas ali, assim, um arsenal de coisas polêmicas que a gente pode comentar em outros vídeos aqui, isso, aquilo e tal. Mas eu acho que esse foi o momento dessa temporada, o momento de virada, e que eu mesmo, que estou comentando lá nos canais de ESPN, eu não esperava, e eu acho que 99,999, fora o Ed Merckx que contou para a mulher dele, disse depois, ninguém esperava essa virada. Não dava para apostar. Impossível. Tour de France nunca decepciona, é sempre a prova mais disputada, todo mundo quer ganhar, envolve mais dinheiro, mais mídia, mais tudo. E dessa vez, de novo, não decepcionou. Bom, a gente não pode reclamar da temporada 2020, esses 10 melhores momentos comprovam isso, né? Então agora é esperar os próximos. A gente vai fazer um outro vídeo de 10 acidentes marcantes em 2020 que vocês vão acompanhar daqui a pouco, não é isso, Sassou? E é isso aí. Para você que tem bicicleta como estilo de vida, como ele falou, dá um like, curte e assine o nosso canal. E aí vocês vão ter todos esses vídeos aí daqui e para sempre. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.